Muito bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Rondinelli e esse é o podcast Seja Intencional. Mais um episódio com a participação especialíssima de alguns membros da Mente Mestra. Hoje sobre o livro Você é o Placebo, do Dr. Joe Dispenza. Um livro muito bom, não, rapaziada? Sim, muito Excelente. bom. Ótimo. Esse podcast eu criei para te motivar, para te incentivar a levar uma vida mais consciente, uma vida mais intencional, de propósito e com propósito. Deixando de viver essa vida no automático que muitas vezes, sem perceber, te coloca no lugar que você está. Eu tenho certeza que existe um lugar melhor para você. Esse podcast é uma inspiração, aliás, é inspirado no Resumo Cast. Um podcast de resumo de livros que eu escuto bastante, que eles falam sobre o resumo. Ficou meio redundante isso, né? Um podcast de resumo de livro que fala sobre resumo de livros, mas é isso mesmo. Um podcast que resume livros e eu costumo dizer que nós temos um diferencial. Nós não estamos aqui para resumir o livro. Nós estamos aqui para falar do que aprendemos e daquilo que efetivamente praticamos. Que é isso que vai fazer a diferença na sua vida, assim como fez na nossa vida. Então, sejam todos mais uma vez bem-vindos. Como sempre, eu quero começar com essa pergunta. Quem são moços? Mas um pouco diferente. Você só diz seu nome e diz aqui, compartilha comigo qual a principal diferença que a Mente Mestra tem feito durante o ano de 2022. Eu vou até começar, tá? Vou começar. Posso começar? Pode. Qual é a diferença que a Mente Mestra 2022 faz na minha vida? Muita gente me pergunta assim, você tem mentores? Você tem mentores? Porque assim, né, se você mentoria alguém, você tem que ter mentores também. Tenho. Os meus mentores são eles. Porque eles me ensinam muitas coisas sem eu precisar perguntar. Eles me dão direcionamento para coisas que eu devo fazer e eles me dão direcionamentos também para coisas que eu não devo fazer. E claro, além de vocês, eu tenho um mentor, nunca falei sobre isso, também não é o ambiente ideal para falar sobre isso, mas eu tenho um mentor, se chama Deus. Não que eu me negue a conversar com alguém, obviamente eu tenho liberdade para conversar com as pessoas, mas assim, as respostas que eu preciso para a minha vida, eu busco na Bíblia. E é interessante como as respostas aparecem. Deve ser milagre, né, gente? Pessoal, vamos lá, sejam todos bem-vindos, responda aí seu nome e falem sobre a resposta à pergunta que eu fiz. Oi, boa noite, eu sou a Daiane. A principal diferença que a Mente Mestra tem feito para mim nesse ano de 2022 é eu sair literalmente do automático. Muitas vezes eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei como que eu tenho que agir, mas a procrastinação, ela me deixava ali vivendo aquela vida de automatismo. Quando eu me juntei com essa mentoria, com a equipe, com a turma toda, eu saí desse automático e literalmente passei a agir intencionalmente, sabendo o que eu quero, aonde eu quero chegar e como que eu vou fazer para chegar nesse local. E essa turma, alcançar esses objetivos, e essa turma ajuda demais. Ter as pessoas certas, as conexões certas, faz toda a diferença. Gostei disso. Sem contar que ela conseguiu o objetivo dela de 2022 no meio do ano. Procede? Procede. A data era 31 de dezembro. Mas dia 9 de junho eu consegui alcançar o meu grande objetivo, que era a compra de um apartamento. Aí, olha, interessante, tá, gente? Ela falou do objetivo. Falei. Interessante. Agora já podemos dar testemunho, né? Nós aqui. Porque as coisas já estão acontecendo. Muito bom. Camila, você? Camila Ramalho, e a maior mudança que houve em mim de janeiro até agora foi o fato de manter constante os hábitos. Tudo que a partir de então eu me propus a fazer, eu me mantive o máximo possível constante para alcançar objetivos, para ter resultados. Olha, eu vou aproveitar e dizer uma coisa, você pode tomar decisões hoje, viu? Você pode tomar decisões, eu vou te pegar na palavra agora. Pessoal, hoje nós temos um desafio de intencionalidade, que é tomar 2 decisões que vão mudar a nossa vida. E nós estávamos conversando aqui antes nos bastidores sobre o quão difícil é tomar essas decisões pela dificuldade emocional de mantê-las. E aí, com essa palavra da Camila, com essa afirmação dela,
eu meio que coloquei ela na parede aqui, vocês perceberam? Mas enfim, Camila, não se sinta pressionado não, já tem que prestar conta. Paula, como é o seu nome? Paula. Coisa boa. A mente mestra para mim, nesse ano de 2022, ela tem servido como uma âncora. Algumas vezes eu tento me sabotar e eu digo, não, eu tenho que avançar, porque tem um grupo que está andando do meu lado. E vocês, a mente mestra em si é uma âncora que realmente me prende, não me deixa pensar em parar, recuar ou desistir. E isso tem me ajudado muito nesse ano. Meus projetos estão sendo bem executados, graças a Deus, né? E a persistência desse grupo comigo. É legal ser intencional, né, Paula? De verdade, né? Eu vejo muito crescimento em você, viu? A Paula, gente, ela tá na segunda Mente Mestra. Ela participou da Mente Mestra 2020, agora tá na Mente Mestra 2022. E é muito bom ver o quanto ela controla mais a mente dela hoje. Obviamente, todos nós precisamos sempre evoluir nisso. Senão, eu não posso dizer aqui que eu sou perfeito, que a Paula, Camila, o Lima, Daiane, o Maxiel e o Samuel são perfeitos, senão não vai existir isso. Estamos em constante evolução. Dito isso, só falta o Lima agora, né? Pronto. A questão da mente mestra para mim foi bem interessante porque um grupo de pessoas envolvido em ser proativo na vida, sair do automático, como a Dani falou, mas para mim uma das coisas mais importantes é ter amizades saudáveis. Eu não sabia o que era ter amizades saudáveis até estar na mente mestra, porque quando nós fazemos nossas reuniões, e essas reuniões nós não temos nenhuma conversa meio que do mundo, tá? Eu vou falar assim, são conversas inspiradoras, histórias que inspiram, apoio no momento quando a gente mais precisa. Então a mente mestra para mim é como a Paula disse, é uma âncora realmente. Ela me deixa firme, mas ao mesmo tempo na frente, porque estamos em grupo caminhando todo mundo junto. Cara, gostei disso, isso é muito importante. A gente também fala bobagem, mas a gente não para ficar falando. Isso. Impressionante, a gente não para ficar falando futilidades. Até as nossas brincadeiras dizem respeito a nós mesmos, as coisas do nosso cotidiano. Por exemplo, eu nunca vi entre nós a gente se reunir para falar de alguém. Pronto. Não. Para falar sobre futilidades, né, ou trivialidades. Muito boa colocação. Isso me fez sentir mais inteligente perto de vocês. Muito obrigado por isso, viu? Para quem é esse livro? Esse livro é para a pessoa que tem fé, ou sabe o que é fé, ou já ouviu falar da palavra fé, mas não entende bem o significado. Para mim, esse livro é para trabalhar essa questão da crença, da fé, de acreditar nas coisas que não são visíveis e nem palpáveis, né? Falei a palavra correta, é palpáveis mesmo. E aí, é isso. O livro é para pessoas que precisam ter uma visão além do agora, desse momento. Para quem precisa fortalecer a sua fé. Paula, pegando esse teu gancho da fé, eu trouxe para mim, para quem é o livro, eu disse para mim, desde o início do livro, que ele é para quem quer ter pensamentos melhores. Nesse momento, no contexto em que vivemos, as questões psíquicas, elas têm afetado a mim e sempre tem alguém que está ali meio que passando por alguma questão psíquica. E o livro Você é o Placebo, ele trouxe para mim uma melhora na qualidade dos meus pensamentos. Ele traz aqui aquele ciclo de você pensar coisas boas, para agir de maneira correta, para ter boas emoções e, consequentemente, pensar novamente coisas boas. Então, ele trouxe para mim uma melhora na minha forma de pensar, na qualidade dos meus pensamentos, saindo lá do automático, né, do negativismo e trazendo para a positividade, para o que pode dar certo. E isso tem tudo a ver com o que você fala, que é a fé, que é ver aquilo que ainda não está ali pronto, ou concretizado. É ter a fé que aquilo ali vai chegar. Casou bem com o que eu pensei. Esse livro, para mim,
é para quem acredita que tá dando tudo errado na vida. A pessoa, eu faço tudo e não dá nada certo, né? Parece aquela sequência de erros durante o dia, aquela sequência de erros durante a semana. E claro, né, eu estou dando essa resposta brevemente, eu acredito que com o decorrer do bate-papo isso vai ser bem fundamentado. Mas assim, se você acredita que está dando tudo, se falar tudo é tudo, né? Tudo é muita coisa, mas assim, está dando errado as finanças, está dando errado a saúde principalmente fala muito sobre saúde, está dando errado os relacionamentos, está dando errado o que mais? Tá dando errado? A vida profissional. A vida profissional, se você está dando se tem dado muita coisa errada na sua vida, você precisa terminar de ver esse podcast. Talvez você não precise nem ler o livro, mas termine de ver o podcast e depois, se você quiser, se você achar conveniente, você lê o livro. Mas assim, se você está acreditando que está dando tudo errado na sua vida, esse livro é para você. Eu digo mais, quando eu leio essa frase, para quem é esse livro, além de concordar com tudo que foi dito aqui, eu entendo que esse é um dos poucos livros no qual, quando você vai indicar para alguém, você pode indicar para qualquer pessoa. Muito bom, Camila. Porque tem livros que você, eu, nós, a Mente Mestre, lemos, que automaticamente você pensa em uma ou duas pessoas para indicá-lo. Nossa, uma verdade. ou duas pessoas que poderiam lê-lo. Verdade. Esse aqui é um livro que eu tenho plena convicção que não só deve ser indicado, mas que as pessoas devem ler. Porque aqui não chega a ser a Bíblia, que tem todas as respostas, mas aqui você entende e encontra muita coisa de si, para si e para os outros. Então, quando eu penso nesse livro, eu penso que ele é um livro que deve ser indicado para todas as pessoas. Todo mundo deve e precisa lê-lo. Porque aqui a gente encontra, todo mundo, eu, você, né? Se encontra respostas, se encontra entendimento de muitos questionamentos pessoais. Como eu falei, não é uma Bíblia, mas o livro puxa quem está lendo para essa situação de se perguntar, de ver o que é que você pode ser feito. É como se fosse uma terapia. Você passa a entender que é necessário, que todo mundo precisa. Então, eu acho que esse é um livro que, além de tudo que as meninas falaram, é um livro que todo mundo precisa ler. Muito bom. Acho que vou dar uma resposta totalmente diferente de vocês. Mas assim, vamos lá. Por quê? Tu quer ser diferentão, não? Não, quero não. É porque eu comecei a perceber que vocês realmente aprofundaram, mas eu fiquei na parte um pouquinho mais rasa. O que é que seria? Para mim, são para pessoas que desejam entender como funciona a comunicação mente e corpo. Por quê? Porque o próprio livro relata o resultado do que a mente produz no corpo. E muitos acham que que o corpo comanda. Na realidade é ao contrário. E o livro mostra claro, cientificamente falando, que para mim foi muito importante, quanto à leitura do Poder do Subconsciente, que é muito mais espiritual do que esse. Esse é muito mais científico. E para mim foi a junção dos dois que fez com que eu entendesse que o meu corpo responde fisiologicamente a tudo aquilo que eu penso. Mas isso também é muito profundo. Você não ficou pelo raso. Eu vejo que essa sua percepção, ela também só vem completar o que a gente estava falando, mas de uma maneira um pouco mais científica mesmo. É verdade isso. Não está no raso, não. É profundo. Na verdade, é o que o livro diz. É o que o livro Agora, é válido salientar que essa concepção de que a mente comanda o corpo, ela está mais evidente nesse livro, porque é um livro que está estudando a mente, certo? Porque nós vamos encontrar também em livros que estudam o corpo, que o corpo também manda na mente. Entendi. Que dá para você até pegar o poder do subconsciente. Em quem que eu vou acreditar? Tem dias que a mente vai mandar no corpo. Sim. Que é a proposta desse livro. Mas tem dias que é o corpo que vai mandar na mente. Vamos só valorizar isso, né? Essa perspectiva é a perspectiva do Joey, do autor do livro, certo? Deixa eu ver até se o nome dele é Joey mesmo. Joey Dispenza, certo? Que é para não ficar assim, né? O totalmente,
ele é muita coisa, Abrangente. é muito abrangente. Faz sentido para todo mundo? Sim. Faz. Complementar aqui para agregar valor, né? Tem a parte do livro que ele fala sobre montar o cavalo, né? Sim. Que é justamente isso. Quando aí fala muito da questão da mente mestra, né? Que nós sair do automático. O cavalo, ele de vez em quando está no automático, ele representa o corpo, né? Para o autor. E aí a pessoa que monta é a mente, né? Quem vai guiar o cavalo, e o cavalo é o corpo. Então tem momentos que o cavalo está no automático, sozinho ali no aras e tal, e de Sim. repente quando vem a mente, ele fica naquele conflito, né? De quem comanda quem. Aí é Exatamente. aí. E qual a ideia central desse livro? Assim, de uma maneira bem sucinta, qual a ideia central do livro? O poder que a mente tem. O poder que ela tem tanto de curar, como do contrário. Tem vários experimentos no livro que fala de pessoas que adoeceram, de pessoas que morreram por acreditar que aquele experimento não valia, que aquele remédio não valia. E o contrário também. Pessoas que tomando, participando de experimentos científicos, como se fala no popular, remédios de farinha, e mesmo assim elas se curaram. Então eu acredito que a ideia central, básica do livro é o poder da mente. Aí nesse aspecto eu coaduno com o que você disse. A ideia central desse livro é que a mente pode exercer influência, não só no corpo, mas na vida. Para mim essa é a ideia central do livro. A transformação que ela causa. Que com o poder da sua mente, com o que você coloca aqui dentro, de que forma você vai trabalhar, você faz toda uma transformação em você e ao seu redor. A ideia central desse livro para mim é mostrar o tamanho do perigo de uma pessoa que vive a vida no automático, que não desperta para entender o quão forte, o quão magnífico é você tem o poder de curar a sua própria vida, a sua própria alma. Lá vai citar alguns casos de pessoas que foram curadas de depressão, pessoas que a vida inteira tinha depressão, mas por entender a importância de que você é um placebo, essas pessoas alcançaram a cura da depressão. E isso é algo que eu vivo nos dias de hoje. Então, a ideia central desse livro é o perigo que tem de você ter uma mente fraca, vazia. Você pode estragar a sua vida. Paula, o que significa dizer que você é o placebo, né? No caso, dizer para quem está ouvindo, para quem está vendo esse podcast. O que a gente está querendo dizer com isso? Dentro de você tem todas as soluções, as resoluções, a cura para qualquer doença, dificuldade ou problema que você esteja enfrentando, né? Tem uma farmácia dentro de você que você precisa só acessar para curar vários pontos da sua vida. Por isso que você é um placebo. Pagou o ingresso aí. Eu acho que ela compilou bem legal. Bem Pode livro, acabar. né? Não, Deixa eu vamos falar. acabar, mas é muito coisa, né? Bom, para mim eu penso que é o poder que eu tenho de evoluir e crescer através do conhecimento, da força motora mesmo, que é o meu pensamento. O meu pensamento, ele é uma força motora em mim e ele tanto pode me impulsionar, como ele também pode me mover para uma situação degradante, para uma situação deprimente, de doença. Então, o poder que eu tenho do meu pensamento e eu entender para mim foi o que compilou essa questão. Muito bom. Nessa pergunta aí, para mim, resumidamente, é que eu sou o remédio para criar saúde e a doença através de mim mesmo. Muito bom. Camila? Um pouco disso tudo também. É ter a certeza de que não tem nada que eu esteja vivendo que eu não possa mudar com o poder do meu pensamento, com o poder da minha mente. Caramba, eu achei legal que vocês quatro disseram a mesma coisa de De formas forma diferentes e eu não sei nem o que dizer. Não Gente, o precisa. que significa dizer que você é o placebo? Significa isso que eles disseram. Pode ter certeza. Se teve alguma dúvida, volta um pouquinho agora, escuta de novo, porque significa isso.
há poder na minha mente, há poder na sua mente. Use para você saber o quão herói, o quão heroína você é. Uma metáfora para explicar o livro. Aí é impressionante isso. Porque se você já assistiu os episódios anteriores do Seja Intencional, você vai ver que normalmente eu sou o último a dizer uma metáfora. Porque normalmente eu construo a metáfora a partir daquilo que eu vou ouvindo. E curiosamente eu consegui pensar numa metáfora para esse livro, que é uma história, não é nada, não é uma poesia fantástica, não é uma história, ai meu Deus, descobriram a pólvora. Não é. Mas é uma história que faz muita diferença. É a questão de existe um cachorro A e um cachorro B. O cachorro A tem um tempo. Esqueci da metáfora, gente. Mas pode deixar. Como me ajuda, gente, aquela metáfora de alimento cachorro. Do lobo, né? Do lobo. Lobo ou cachorro, não importa o animal. Que alimenta e fica mais forte. É do bem e do mal, né? Que você alimenta. Pronto, é isso. Gente, é essa metáfora que existe um lobo, que é um lobo do bem e um lobo do mal. Então é como se fosse aquele diabinho e aquele anjinho falando. E nós cuidamos dos dois lobos. Obrigado, cara. É isso aí. Mas podia ser cachorro também? Pode. Podia ser cachorro. Anjinhos. Podia ser coelho. Crianças. Não, coelho é um animal dócil, né? Enfim. Então, tem o lobo do bem e o lobo do mal. E para eles sobreviverem, eles precisam ser alimentados. Isso. O óbvio já está expressado. O que vai sobreviver é o que você alimentar mais. Trazendo para o contexto do livro, você vai pensar aquilo que você vê, ouve e sente. Essa é a alimentação que você está dando para o lobo. Então, se você ver bons alimentos, você vai ter uma mente mais sadia. E, consequentemente, os resultados serão mais sãos. É isso mesmo, sãos. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós não nos curamos, e sim, o doutor muitas vezes ele está falando mesmo de doença, ele dá exemplo de curar o corpo, né? Cura física com mesmo. Essa coisa, com cura física mesmo, mas por isso que eu falei a questão de, se você pensa que você tem problema na vida, é coisa que você pensa mesmo, pode ter certeza. Coisa que você pensa. Então, às vezes você pensa que tem dores porque você está vendo coisas relacionadas a dores. Isso. E eu digo um exemplo prático na minha vida. Eu não sei quem de vocês já assistiu Grey's Anatomy. Você já assistiu Grey's Anatomy? Já. Eu não. A Denise assistiu Grey's Anatomy. Eu também não. E eu até comecei a assistir para fazer companhia, aquela coisa do marido que acompanha a esposa. Mas tem umas cenas que tem uns negócios de doença, de cirurgia, de vírus, que eu sinto a dor. Impressionante isso. E assim, eu não resolvi me submeter a esse tipo de expediente. Não, eu não quero ver isso. Por quê? Porque se eu alimento isso em mim, é possível que eu sinta isso. Aí vem história para 10, vem história para 20 anos aí. Por exemplo, você quer saber quais são os sintomas preliminares de quem vai ter um AVC? Você quer saber? Eu não vou te dizer. Porque se eu te disser, eu vou instalar uma crença na sua vida que vai gerar esse placebo reverso que não é de cura, que é de doença. Aí você vai... Gente, deu para entender o que eu quis dizer? Claro que deu. Eu comecei sem saber se era cachorro-lobo. Enfim, é isso aí. Mas deu bom. E aí por que eu contei essa história todinha? Porque eles estavam dizendo aqui, qual é a metáfora? Qual é a metáfora? E aí, qual é a metáfora de vocês? A minha eu vou falar logo, senão a Paula fala. A farmácia da vida vive dentro de mim mesmo. A Paula já falou. A Paula já falou. Ela pescou. Pra mim, a Ela metáfora pescou. Tá gravado. você vai sobreviver do que você
alimenta, do que você conquista, do que Boa. você guarda. Ela pegou a minha metáfora, gente, já adaptou numa frase mais bonita. Resumindo, Mais breve. porque eu falei demais, né? Parabéns, Paula, você foi BCG, parabéns. Obrigada. Eu trouxe uma frase. Eu já sofri muito por catástrofes na minha vida, a maioria nunca aconteceu. Essa frase, ela me marca muito, porque muitas vezes eu mesma estou ali, sofrendo, imaginando diálogos, situações difíceis que nunca aconteceram. E aí aquilo tudo me alimentou de quê? De coisas ruins. E a partir deste livro, verdade. eu garanto a você, muita coisa mudou. E mudou nesse anjinho e nesse diabinho, viu, Ronde? Que a gente que está aqui na Mente alimenta. Mestra e quem estuda o coach, né? Como eu sou sua discípula. É minha coach, viu, gente? Eu estudo ali aquela maneira de calar o crítico interior. A gente trabalha isso tudo no coach. E mesmo assim, com toda intencionalidade, ele está sempre aqui. Tem aquela voz que está ali me dizendo algo que não é legal, que não alimenta bem, que não me dá esses bons pensamentos. E o livro, ele trouxe isso para mim, que essas catástrofes eu não vou precisar viver. E ele me traz a realidade, me traz bons pensamentos. Repete essa frase. Qual? A do Mark Twain. Eu já sofri muitas catástrofes na minha vida, vírgula, a maioria nunca aconteceu. Pois tá aí, viu, pra ti? Receba. Eu queria pedir licença para, em vez de falar de uma metáfora, falar de coisas que de fato eu vivenciei e que fala muito do que é esse livro. Mas será que esse é o momento de você falar isso? Porque já É. nós vamos ter uma pergunta que é qual, né? Como praticamente. Então pula essa metáfora. Pula, Podemos seguir? pula. Ok. Uma dica. É uma xícara. Hoje eu tô demais, gente. Hoje eu tô demais. Vale a Uma pena ver de dica. novo. Hoje tá. Eu sei não, meu Deus do céu. Foi um pré-treino. Uma dica para quem quer ser o seu próprio placebo. Paula, Érica. Seja seletivo nas coisas que você assiste e escuta. A Paula veio preparada, viu? Veio. Ela Veio. veio Hoje pra ela nos veio. dar Hoje ela veio pra quebrar todo mundo. respostas pontuais. É tipo assim, deixa eu falar sozinha. Tchau, pessoal. É o bate- Valeu. Valeu. Tem que falar. Bate-papo. Não, Ei, mas porque muito bom. é verdade. Eu seleciono filmes, eu seleciono música, tem até alguns louvores que eu seleciono, Sim. o horário de ouvir, a situação que eu preciso ouvir, né? Tudo eu seleciono porque são gatilhos que em alguns minutos pode me deixar triste, em alguns minutos pode me levantar Com certeza. e melhorar o meu estado. É isso. Muito bom. Alguém fala que enquanto eu vou pensando? Falar porque a Paula disse tudo. Não, Certo. deixa eu dar a minha É dica. alimentar positivamente. Obrigada, a Daiane se Vai, Daiane. preparou também. Gente, eu acho que a dica que eu dou é permita-se experimentar. O livro dá dicas de meditação, ensaio mental, acreditar ali que a tua mente pode realmente mudar, pode curar. Então, permita-se acreditar e experimentar. Claro que ler o livro é um primeiro passo para que você entenda melhor do que a gente está conversando, mas você se permitir experimentar e vivenciar as experiências que ele relata aqui, eu acho que é uma boa dica para quem está iniciando aqui com o placebo, entender o que é o placebo, o que é ser o placebo, seu próprio placebo. Sim. Eu preciso dizer isso. Um colega do meu trabalho chegou esses dias para mim e disse: Paula, é muito triste, mas a minha mãe está com câncer. E não é tão avançado, mas também não é tão superficial. E aí ela está fazendo todos os tratamentos e a única coisa que eu disse para ele, eu digo, lê com ela o livro Você é um Placebo. Uau! É verdade. Simples, faz toda a relação. diferença. Toda a relação. Esses dias eu encontrei com ele, eu perguntei como tá a sua mãe. Ele, Paula, o livro é muito bom, minha mãe gostou demais e a gente tá fazendo todo o tratamento. Mas eu sei que uma coisa é ela fazer aquele tratamento sem esse conhecimento. Outra coisa é ela fazer o tratamento entendendo o que esse livro vai falar. Exatamente. E aí eu tô bem positiva no resultado do tratamento dela. Tem até uma citação que ele faz no livro de um camarada chamado Norman Cusi, que ele foi diagnosticado com a doença terminal e
ele se recusou a lamentar a doença dele. Infelizmente eu não lembro qual a profissão de Norman Cousins agora, mas eu me lembro que no livro o cara deixa claro que ele só recebia visita de quem tinha uma piada para contar para ele. Eu lembro dessa parte. Que ele ia ficar feliz. Porque aí tem até aí eu li em outro canto que 10 minutos de riso era equivalente a tanto tempo sem dor. Então claramente Norman Cousins escolheu viver e viveu o máximo que podia. A minha dica é essa, gente. O autor do livro, ele é um médico. E ele fala que as pessoas positivas, elas têm a tendência a viver mais do que as pessoas negativas, as que reclamam, as que são pessimistas. Né? Aproximadamente em torno de alguns anos na frente, as pessoas positivas, elas vivem mais. E ele é um médico especialista. A minha dica, inclusive, é baseado nisso. Escolha viver. Escolha viver. Não necessariamente relacionada a uma doença, porque o livro atesta, o doutor atesta, e nós conhecemos talvez muitas histórias de pessoas que prolongaram a sua vida simplesmente pela vontade de viver. E não estamos falando nem de sofrimento, não. A gente está falando de um processo de cura e tudo mais. Mas pode ser que outros casos aconteçam na sua vida que queiram te tirar a vontade de continuar. Não vou falar nem de viver, né? Porque não necessariamente a pessoa tem vontade de morrer. É só vontade de continuar. Mas entenda que o que eu construo na minha mente, o que você constrói na sua mente, pode fazer você resolver questões, tanto no seu corpo, como já foi dito, que é a proposta do livro, quanto na sua vida toda, que foi a sacada do começo que eu dei, né? Para quem é esse livro? Para quem acha que tem problema. Então escolha continuar, escolha viver, escolha de verdade pensar sob um ponto de vista melhor as coisas. Tem até um vídeo aqui que complementaria isso. É um vídeo que está aqui. Se você está vendo no YouTube, está aqui no YouTube. Se você está vendo na plataforma de podcast, você vai ver que está lá no YouTube. É a minha lista de compras no supermercado. Vale a pena você assistir esse vídeo, que inclusive é uma das coisas que eu vou já falar, que mudou na minha vida depois dessa leitura. Uma dica que eu dou é baseado numa experiência que teve também no livro, que é a parte do voodoo, né? Da onde a pessoa recebeu uma maldição de voodoo e chegou no hospital já com o corpo debilitado, muito magro, e já estava prestes a falecer, né? Não estava mais com fome nem nada. E aí isso traz para que a questão médica é que o médico identificou que ele teria que fazer todo um teatro, né, de como se fosse tirando tudo aquilo que ele tinha recebido com o voodoo, que a pessoa acreditava no voodoo. E baseado nisso eu quero dar a dica para você. Aquilo que você acredita, independente seja bom ou ruim, vai acontecer. Isso é fato. É uma coisa que o livro deixa muito claro para a gente. E as experiências que o médico relata são experiências fidedignas, então elas realmente são referências para nós, certo? Viu aí, doutor, o vernáculo dele, fidedignas. Muito bom. Estou aprendendo com a mente mestra, rapaz. Muito bom. A dica que eu dou é se alimentar de coisas boas, pensar coisas boas, fazer coisas que te deixam profundamente alegre de forma simples também, para que aí o teu pensamento, tudo que tu pensa de bom vai reverberar no teu corpo e nas tuas atitudes. E assim você de fato vai ser o seu próprio parceiro. É incrível a questão. Tem um conto que uma pessoa criou 2 cebolas separadas. Para uma cebola falava só coisas boas. Essa cebola ela cresceu forte, linda e saudável. E a outra cebola que só ouvia as palavras más, ela cresceu murcha e sem sabor nenhum. Essa questão da palavra, tanto para quem sai, né, para quem escuta, como para você que fala, ela germina, ela produz grande efeito. E o livro ele vai mostrar muito isso. Verdade. Muito bem. O que mudou na sua forma de pensar ou agir depois dessa leitura? Eu tenho uma frase que está comigo, na realidade ela é imperativa, ela é uma ordem que eu estou me dando. Lembra que eu falei lá atrás das vozes e tal? Eu tenho uma frase que está vindo comigo desde que eu li esse livro, que é pare com esse diálogo. Quando
É verdade, viu, coach? Boa, muito boa. Quando eu estou com alguns pensamentos, Muito esses bom. pensamentos estão vindo de maneira a viver aquelas situações que eu falei, eu digo para mim mesma, pare com esse diálogo. Para quê? E aí eu começo a imaginar aquela situação de uma maneira positiva. Imagina só que eu briguei com meu namorado e ali eu estou começando a imaginar aquela situação de a gente discutir por aquele determinado assunto. Mesma hora eu digo, pare com esse diálogo. E aí eu começo a pensar como que vai ser a minha conversa com ele de maneira positiva, entendeu? E aí passo a me alimentar de pensamentos bons, positivos e gerar melhores emoções. Essa frase, pare com esse diálogo, ela está me acompanhando depois da leitura desse livro. Gostei, é uma excelente estratégia para calar o crítico interior que você falou, né? Exatamente. Gostei. Posso colocar uma coisa que Claro. acrescenta com a Daiane? É o seguinte, a questão da meditação para mim foi muito importante. Eu consegui inserir a meditação na minha vida. Não com tanta frequência como eu gostaria, mas ela serve para socorrer dos momentos que eu mais preciso alinhar o presente. Eu percebi uma coisa, que a meditação ela me traz para o ao vivo. É como se a mente estivesse divagando entre o passado e o futuro. E de repente, quando a meditação vem, ela consegue me deixar no ao vivo. Ó, é o presente, é aqui. Muito bom. Funciona a partir daqui, ó. Não para lá e nem para frente. Esse livro me trouxe muito isso, porque tem uma parte que ele comenta sobre meditação. Ele indica e ensina bem, né, a meditação. E isso fez total diferença. Eu não vou dizer que mudou alguma coisa efetivamente na minha vida a partir dessa leitura, porque felizmente isso é uma coisa que eu já falo muito ao longo dos últimos 10 anos na Academia de Mudanças, né? Eu diria que o que vai mudar são alguns insights dentro do próprio treinamento que eu aprendi, que eu anotei, que eu apontei com ele. Alguns exemplos que vão enriquecer. Mas a minha vida, ela é assim, quase 100%, ela toda voltada para me alimentar de coisas boas, para trazer coisas boas para o meu pensamento. E quanto mais eu pratico, menos difícil fica. Era essa pergunta que não está no contexto, mas que eu iria te fazer. Faça. Quanto é difícil para ti, né, como pessoa, esquece ali o capacitador, o desenvolvedor, Sim, sim. viver nessa intencionalidade. É difícil, mas assim, a questão que a gente entende como mente mestra e como coach também, vira hábito. Quando vira hábito, o livro que a gente está lendo, o S1 toma conta. Entendi. O S2 o S1 é o automático, o S2 é o intencional. O S1 ele costuma fazer aquilo que não faz esforço, e o S2 tem que fazer Vai esforço. analisar. Então nós temos que fazer muito esforço para continuar intencionalmente. Então, não vou dizer para você que é fácil, mas eu descobri essa mágica. Quanto mais eu evito superficialidades, mais eu me alimento de coisas boas. Então é mais fácil ou menos complicado para mim lidar com isso. Então eu consigo cortar assim um pensamento muito rápido mesmo. E a mente divaga. A mente divaga. E assim, o pensamento vem pelo quê? Vem pelo ver, vem pelo ouvir. Isso. Certo? E vem pelo sentir. Então, nem tudo que eu vejo fui eu que escolhi, porque a sociedade está aí. Com certeza. Então, quando eu vejo alguma coisa que vai me alimentar negativamente, ou que vai desfazer da minha fé, que às vezes ele associa o placebo à crença, à fé, eu já corto. Lembro disso muito facilmente. Ontem foi domingo, ontem domingo, eu servi nas unidades prisionais de manhã, ou seja, estava num ambiente de igreja, ouvindo as coisas da igreja. Aí de tarde eu fui visitar uma pessoa, não sei se você está ouvindo aqui, que ela me apresenta. Deixa eu só fazer uma correção, não fui visitar uma pessoa, eu fui buscar uma encomenda que um amigo me mandou na casa de uma pessoa. Quando eu cheguei, eu naturalmente me importo com a pessoa e eu perguntei, como é que você está? E a pessoa, como me conhece, ela respondeu. Só que quando ela respondeu, ela não estava bem.
E eu perguntei, você quer conversar? Aí ela entendeu, domingo eu não paro, eu tenho atividades dominicais, ela entendeu que eu não podia conversar naquele momento, mas ela introduziu o assunto. Aquela introdução do assunto foi um voz negativo para mim. Pra você. Certo. Eu não estava atendendo. Não estava Sim. atendendo uma cliente, eu não estava ali no meu momento de mindfulness para poder me encher e me esvaziar. Então aquela informação ela veio negativa para mim. E aí eu fui fazer o que tinha que ser feito, fui pegar minha filha na casa da tia dela, fui para casa, descansei um pouco, fiz uma higienização corporal para voltar para a igreja. Então quando eu estava na igreja, ali no louvor, aí o pensamento... Volta, né? O pensamento negativo, olha, uma associação de uma história dela, eu associando comigo, que não tem nada a ver, e eu aqui de olho fechado, isso acontece com todo mundo, É gente. verdade. Acontece contigo também. Eu de olho fechado, aí veio um pensamento que eu vou chamar um pensamento mau. Uhum. Veio um pensamento mau. Aí na hora eu abri o olho assim, aí eu cortei o pensamento. Eu comecei a me concentrar em uma determinada situação que ia me trazer um alento. Então, para mim, o que mudou, né? Meu Deus, eu gosto de falar, gente. Eu já falei isso no podcast. Você faz uma pergunta, eu mesmo faço uma pergunta e eu dou uma palestra. Agora eu tenho uma vantagem. Eu saio de um ponto e eu chego em algum lugar. Então eu vou voltar para cá. O que mudou? Gente, mudar mesmo assim, só vai mudar lá na frente, que é com relação ao conteúdo de academia de mudanças. Mas o resto, estou praticando bem. E continue aí intercedendo por mim para que eu mantenha a minha mente sã. Porque não é fácil, não. Esse livro, para mim, ele caiu como uma luva. Porque eu costumo dizer que eu tenho 365 milhões de Paulas dentro de mim, falando ao mesmo tempo, né? E aí eu criei um padrão. Se eu tenho um pensamento que não está dentro daquele padrão, não faz sentido, esse pensamento não é real, isso não vai acontecer. Então não faz sentido eu continuar com ele. Então eu criei um padrão para mim e quando eu preciso calar as 365 Paulas que tem dentro de mim, eu ligo um filme, eu ligo um louvor, eu chamo meu filho, eu faço qualquer coisa que me tire daquela zona de pensamentos, porque se eu continuar, eu vou me afundar naquele pensamento. Ela falou, é a mesma estratégia, só que ela falou mais prática, né? Mais bonita, mais resumida. Vale a pena tentar. Pegando artifícios e coisas externas, né? Uhum. Que ali vai poder te livrar daquele... Como é que chama isso? É literalmente mudar o Voz. Nossa. voz. E para quem não sabe o que é o voz, é mudar o foco da coisa, né? Muda o foco. Mudei o voz, mudou aqui, mudou o foco. O livro, para mim, ele não mudou algo pontual. Ele me trouxe um entendimento de muita coisa minha. Durante muito tempo eu escutava às vezes as pessoas dizendo assim, tá muito positiva, tu tá lá no pior momento e tá achando legal, tá achando graça. E aí, em algumas situações eu me questionava se aquilo ali era legal ou não. E o livro me fez entender que sim, que não só para mim, mas para as pessoas que estão ao meu redor, eu posso ser uma salvação para alguém por estar naquele momento difícil e eu conseguir ver o lado bom. Eu sempre digo, principalmente para as pessoas que estão muito próximas, a minha mãe é uma que escuta muito isso. Eu já tô ali. Tá bom ou não? Tá ruim. Não tá dando exatamente como eu queria. Mas dentro daquela situação eu vou procurar o que tem de melhor lá dentro para eu conseguir sair bem. Sempre foi assim. E o livro, ele me trouxe esse entendimento de que eu não devo ter vergonha de fazer isso, eu não devo me culpar por fazer isso, porque em alguns momentos eu já cheguei a fazer isso, ou me calar por querer fazer isso e me retrair. E aí quando eu me retraio nesse tipo de situação, eu fico mal. Eu deixo a situação ruim me levar. Então não foi que ele me mudou, ele me deu a certeza de que o que eu estava fazendo, do que eu faço, é positivo para mim e para quem está ao meu redor. Muito bem. Completando o que ele está falando, para mim ele trouxe também clareza para os meus pensamentos. De eu entender que assim como a Paula e como tantos outros, eu tenho pensamentos
negativos, tem ali o voz, tem o crítico interior. E eu tendo clareza do pensamento que é bom, que me alimenta, que vai alimentar o meu lobo do bem, e os pensamentos que vão me alimentar das coisas negativas, eu tendo essa clareza, é mais fácil eu conseguir lidar com eles. Ele também não me trouxe uma coisa efetiva, mas ele me trouxe a clareza dos meus pensamentos. Isso foi o que Excelente. Eu quero muito que vocês guardem isso, né? Às vezes você não pode bloquear as coisas que você escuta do seu marido, da sua mãe, do seu irmão, ou de alguma pessoa que não tem esse livro, que não leu, que não sabe, que não entende. Então, qual é a estratégia que eu uso para que aquilo não entre? Eu crio meio que uma cúpula em mim, né? Eu meio que bloqueio a minha mente e algumas das minhas decisões. Tem algumas que realmente eu me deixo fluir. Então, quando alguém lança uma palavra, uma frase, ou as expectativas negativas que tem nela e ela quer jogar em mim, aí eu me bloqueio, eu digo, eu sei de coisas que essa pessoa não sabe. Muito bom. Sim. E aí eu bloqueio. Nesse exato momento, a opinião dela, ela perde o valor, ela meio que vai sumindo como uma fumaça. Neutraliza, né? É, porque eu sei de coisas que você não sabe, então pode falar à vontade, mas não vai entrar, não vai descer pro meu coração. Eu aprendi com ele. Eu fazia muito isso. Eu tenho essa frase. Eu digo isso não vai descer pro meu coração. Mas quando eu comecei a utilizar essa frase, eu fazia literalmente isso aqui, ó. Isso não vai descer pro meu coração. É uma coisa de louco, mas que funcionou. Que marca mais. Hoje não deixo descer mesmo. É muito bom ter esse jogo de mente. Interessante. Agora, relate uma prática pontual que você teve relacionada ao aprendizado e o resultado dessa prática. Eu vou trazer um resultado e uma prática do aprendizado desse livro, mas que veio antes de eu entender esse livro, certo? Na verdade, a grande sacada desse livro para mim foi colocar minha mente naquilo que é bom. Sempre, cada vez mais, vocês me conhecem, você talvez me conheça, eu procuro essa positividade, mas eu lembrei muito desse livro na história do supermercado. Eu vou botar aqui o link dessa história do supermercado na descrição. Qual a sua lista de compras? Nesse caso, a minha mente, ela comanda não só o meu corpo, mas a minha vida. Eu estou sendo repetitivo. Essa foi a prática e o resultado desse livro. Posso até falar do próprio resultado do supermercado. Eu tinha problema em fazer compra, hoje eu não tenho. Eu sei onde é que está tudo. Eu consigo escolher marca. Eu entendo as coisas direitinho. Eu olho até os preços hoje, que é bem legal. Eita, já vai estar olhando a lista de nutricional dos produtos. Essa parte tá um pouco difícil quanto da visão. Mas eu já tô evoluindo e andando com o óculos, certo? Mas a nutricionista semana passada disse isso. Olha, os segredos são os 3 primeiros aqui. Exatamente. Olha. Mas, gente, olha, para vocês e para você que está vendo, que está ouvindo, eu já tive síndrome do pânico. Ansiedade excessiva é a síndrome do pânico, o pensamento de que eu ia morrer, a falta de ar, o coração batendo, o prurido no corpo, a pálpebra agitada, dores de barriga. Eu já tive síndrome do pânico. Fiz todos os exames possíveis e não deu absolutamente nada. O médico chegou e disse assim: Rudinelli, sente aqui, seus exames não deram absolutamente nada. Vá para a praia. Vai pra praia? Ele disse: vá para a praia, tire férias e vá para a praia. Porque muita agitação, muita informação, muita coisa. Eu tô falando, gente, de 14, 15, 16 anos passados. Não preciso dizer. 16 anos passados. E naquele dia, quando ele usou essa palavra, cara, você tá com pânico. Eu disse: beleza, doutor, o que é que eu faço? Ele disse: olha, você não vai morrer. Do que você está pensando, você não vai morrer, pelo menos não agora. Então faça o seguinte: questione o seu pensamento. Só que eu endoidei, porque anos depois eu li o Augusto Cury e eu entendi o que era o Augusto Cury chama de critique o pensamento. Eu não gosto da palavra crítica. Eu entendi o que era questionar o pensamento, mas o que foi que eu fiz? Tudo que eu sentia, eu dizia para mim mesmo que eu não estava sentindo.
Tudo. Tu sentiu o coração acelerado? Meu coração não tá acelerado, não. É coisa da minha cabeça. É coisa da minha cabeça. Eu dizia, é coisa da minha cabeça. E acredite, gente, até hoje eu faço isso. Até hoje. E no ano passado, esses pensamentos, eles quiseram me assombrar com uma falta de ar. Porque eu estava indo para um determinado lugar, um lugar inóspito. Eu estava indo, eu sabia para onde eu estava indo, eu previa o que me esperava, as catástrofes de Mark Twain, que na verdade não aconteceu e nunca aconteceram, e eu dentro do veículo automotivo de 4 rodas comecei a sentir falta de ar, e eu aqui com falta de ar. Aí eu lembrei daquela conversa que eu tive com o Dr. Felipe a long time ago, ele dizendo assim para mim, vá para a praia. E eu comecei a dizer para mim no carro, eu não tenho falta de ar, eu não tenho problema respiratório, eu não tenho alergia a nada, e tá aí. Eu fui seguir, voltei. Essa foi a minha prática e os meus maiores resultados do aprendizado desse livro, só que eu não conhecia o livro. Depois eu entendi. Ei, você não tem pânico. Correção, você pode até ter, porque eu tive, o médico disse, mas é coisa da sua cabeça. Você não vai morrer, não desses desesperos que você pensa que vai morrer. É a história que a Daiane citou. Essas catástrofes nunca aconteceram e provavelmente vão continuar sem acontecer. Aí valeria até outra metáfora nesse caso, que eu não vou contar. Mas eu vou só levantar aqui a bandeira. Qual é o lugar que tem gente mais bem sucedida da Terra? É o cemitério. Vocês já ouviram falar isso? Por quê? Porque está cheio de gente que podia ter feito um monte de coisa, mas não fez porque estava com a doença da mente. E inclusive morreu porque não teve equilíbrio mental para entender que era o placebo e podia se curar. É verdade. A prática pontual não foi nenhuma prática que eu tive que fazer na Mente Mestre, mas acabou sendo uma prática muito legal, que elucidou a questão do livro, de que a mente realmente trabalha. Eu estava com alergia à noite, e eu tenho problemas de rinite, sinusite, e peguei 2 comprimidos do antialérgico e coloquei em cima do balcão para poder tomar. Peguei meu chá, fiz e saí com o meu chá, fui dormir, e quando amanheci bonzinho. Bom, oxa, rapaz, deu efeito mesmo 2 comprimidos, foi muito bom. E nós estávamos na leitura do livro, bem no auge do livro, né? Principalmente na parte do voz. E aí, quando eu cheguei lá na cozinha, simplesmente eu vi os 2 comprimidos em cima do balcão. E eu estava me sentindo, pasme, muito bem. E eu percebi que eu não tinha tomado os 2 comprimidos. E aí, aquela velha voz na mente chegou e disse, ó, isso aqui é a prova de que isso funciona. Entendeu? Eu lembro que você até relatou surpreendentemente o aprendizado com relação a esse dia que você viveu isso. Excelente. Eu até esperava que você dissesse isso mesmo. Uma prática que eu trouxe para esse livro foi o Diário de Emoções. É uma ferramenta que tem no coach. Vocês veem que eu estou falando muito disso, né? Pois é. Que bom. Se eu fosse você, eu também seria coach. Também seria, porque é muito bom entender algumas coisas. O Diário de Emoções, ele traz para mim a clareza, como eu falei, dos pensamentos. E quando eu estou começando a sentir alguma coisa negativa, nesses diálogos, nessas situações difíceis, nessas catástrofes que foi tão falado aqui, eu vou lá para o Diário de Emoções e digo o que é que eu estou sentindo, o que de fato é. É verdade? A minha irmã tá com a cara fechada para mim, só um exemplo da convivência diária dentro de casa. Qual é o fato? Ela está chateada, mas exatamente é comigo? Eu fui lá perguntar, eu fui tentar resolver, então tenho feito, depois também do placebo, o Diário de Emoções, que é identificar o que eu estou sentindo e o que de fato aconteceu, para que eu não alimente ainda mais os pensamentos. E a vida se torna menos complexa. Menos complicada. Quando você entendemos exatamente por que sentimos aquilo. É verdade. Isso é muito bom, valorizo demais isso. A minha prática também foi muito em cima da questão de fato do placebo.
Tem uma parte que foi comentado, mas bem pouco em relação a meditações. E eu vinha de uma semana muito cansativa e estressante, que eu vinha tendo frequentes dores de cabeça, já se encaminhando para uma enxaqueca. E eu comecei a meditar. Comecei a fazer 3 meditações ao dia. Quando acordava, no meio do dia e antes de dormir. As 3 diferentes, por conta dos horários. E rapidamente eu comecei a ter uma melhora no meu sono, que consequentemente melhorou as minhas dores de cabeça. E assim eu percebi que, de fato, com a meditação guiada, voltada especificamente para o que eu estava vivendo naquele momento, a falta de sono, um sono mal dormido e tudo, fez a mudança, fez a diferença, e eu consegui regenerar a saúde naquele sentido. Eu consegui voltar a ser o que eu era, o que eu sou normalmente, e render o que eu costumo render no dia. Conseguiu ser o seu parceiro. Exatamente. Verdade. Eu fui de fato, Literalmente. foi uma prática que eu consegui mostrar de fato o que o livro era para mim mesmo. Bem literal, não podia ser melhor. Faltou alguém falar essa parte? Eu, Ana Paula. pra mim, ficou muito claro, muito nítido a importância desse livro pra mim. Eu falei até pra Ginelli, eu amei esse livro de verdade. 2 livros se tornou referência, O Poder do Subconsciente e esse Você é um Placebo. Depois que eu aprendi, depois do que eu estudei, do que eu vivi com esses livros, eu vivia no nível de vida aqui. E hoje eu vivo aqui. Não porque eu seja melhor do que ninguém, mas é porque eu percebi que eu consigo fazer mais coisas do que eu acreditava, do que eu era capaz. E eu sempre tenho uma pessoa para poder contar, compartilhar. E quando eu percebo que eu tô meio que regredindo, né, perdendo um pouco a expectativa em mim, aí eu procuro ele, né, porque ele me ajuda a lembrar das coisas que eu já aprendi. Que esse livro também ele é extraordinário. Então hoje eu uso a minha prática assim, em breve eu vou passar por um processo cirúrgico e eu sei que durante esse período eu vou viver muitas dificuldades. Só que eu já estou trabalhando o resultado. Estou prestes a realizar um grande sonho na minha vida. Então é como se todo esse percurso ele ficasse menor ou que ele perdesse a importância, porque para mim o que vale é o resultado. Essa é a minha maior prática. E por conta dessa prática, sonhos que eu planejei realizar em 10 anos, eu já estou vivendo eles agora. Excelente. Uma frase do livro que colocaria em uma camisa. Eu vou falar, e dessa vez eu vou falar, eu vou falar sem comentar, mas eu vou comentar. O comentário vai ser breve. Uma frase que eu colocaria em uma camisa. Podemos conduzir esse processo assumindo a posição poderosa de motorista do veículo em vez do papel do passageiro passivo. Interessante que ele disse, não adianta ser só o passageiro, ele ainda colocou o passivo, que é aquele passageiro que está só sendo levado e que não faz nada. Você já deve ter escutado muito isso na sua vida, mas essa frase repete, seja o motorista, seja o comandante, seja o protagonista da sua vida e sai desse papel de amador, desse papel de coadjuvante, assume a responsabilidade e segue. Você vai conseguir. Era exatamente o que eu ia dizer. Acho que vocês se combinaram, Né? não foi? Tu ia dizer essa mesma frase? Não, eu ia dizer que eu sou... Sim. Porque aí é muito grande para botar na blusa, você concorda? Depende do tamanho da blusa, né, querida? Porque eu posso colocar uma blusa que seja até os meus Então, pés. Uma Qual é a tua frase que eu... frase? Corta isso, uma frase que eu Corta colocaria. não, pode deixar. Inclusive pode deixar ela pedindo para cortar. Uma Vai, frase que eu colocaria, na verdade, eu pretendo fazer essa blusa pra mim usar. Tome o controle da sua vida. É isso, tome o controle da sua vida. Muita gente perdeu o controle da vida. Eu perdi. Às vezes eu me deparo deixando as pessoas controlar o meu avião. E não. Tome o controle da sua vida. Dinelli, ela não é ônibus, viu? Ela é avião. Pegou aí, Licença. né? Eu até pensei assim, eu até quando ela falou, pensei, por que eu não falei isso antes? Agora Por que eu não falei isso antes? Porque eu quis ser fiel à frase do autor, né? E ele não falou em avião. A frase dela é do tamanho da camisa de um hamster.
Eita, então bota uma camisa de elefante pra mim. Cuida. Quanto mais aceitarmos, acreditarmos e nos rendermos ao que estivermos fazendo para alterar nosso estado interno, melhores os resultados que poderemos criar. Muito bom. Gostei. Essa A aí- frase fala por si só. Quer fundamentar? Não. Tá bem? Pois não. A minha suscita, a atitude é tudo. Pensou, faça. Não existe 2 segundos, 3 segundos. Pensou, Você tá faça. pensando demais, tá pensando Isso. demais. Isso é um Né? perigo, né? É demais. A minha frase é: o desconhecido está além da nossa compreensão. Ponto. Acolha-o. Muitas vezes a gente não entende, não tem a clareza dos nossos, eu não tenho a clareza dos meus pensamentos, do que aquilo ali pode afetar. E trazer o desconhecido, entender, buscar esse conhecimento, como a Camila falou lá no início, que esse livro ele traz muito o conhecimento de si, o autoconhecimento, eu acho que é válido. Então, acolha o desconhecido. Ah, e outra frase que eu colocaria também é aquela: escreva os seus sonhos em um lugar muito bem visto, para que até as pessoas que passem correndo enxerguem o seu sonho. Porque uma palavra dita, ela some em algum momento, mas uma palavra escrita, uma mensagem, algo ali, ela fica para sempre. E são essas imagens que me dá vontade de avançar, que não me deixa esquecer do que eu preciso ou de aonde eu quero chegar. Então eu botaria isso também nessa blusa, né? Escreva seus sonhos num lugar tão bem posicionado que até quem passa correndo veja ele. É interessante, eu não me lembro, é um livro muito grosso, eu não me lembro exatamente dessa frase, mas é um princípio bíblico. Abacuque, que ele diz para nós escrevermos a visão numa tábua para que até quem passa correndo consiga ver, ou seja, quem inventou o outdoor? Abacuque. É bíblico. Mural dos sonhos também, viu? Foi ele também. Para fechar, proponha um desafio para o ouvinte. Eu vou propor o meu desafio. Desliga a televisão. Desliga a televisão. Você não perde nada. Você não perde nada. Inclusive eu vou lhe dizer uma coisa sobre isso. Dr. Samuel, eu chamo Dr. Samuel carinhosamente. Samuel, participante da Mente Mestre, hoje está aqui na técnica, está ajudando. Semana passada ele chegou para mim com uma decisão. Eu não preciso de tantas informações. Deixa o pessoal ouvir tua voz aí, verdade ou mentira? Verdade. Eu não preciso de... O Dr. Samuel já gravou podcast anterior, é só você procurar aqui, você vai ver quem é. Qual foi o podcast que tu gravou? Caixa preta e... Como aumentar o seu próprio salário. Aumentar o seu próprio salário. Pronto, tá aqui antes desse, foi um podcast antes desse. Vamos lá, para a frase. Uma dica. Desligue a TV. Você não precisa de tantas informações. Estava falando que o Samuel, ele abriu mão de ter tantas informações. Sabe por que você anda ansioso? Sabe por que você anda estressado? Porque você põe em você informações que você não precisa. Você, por exemplo, é um caminhão que suporta 20 toneladas. Se você botar 21 toneladas, 22 toneladas, você vai quebrar o eixo, vai quebrar o fecho de mola, vai prejudicar a quinta roda, vai empenar o chassi, e é exatamente o que está acontecendo com a sua vida. Você paga de inteligente, colhendo, absorvendo informações que não dizem nenhum respeito à sua vida, que não vai mudar em absolutamente nada a sua vida. Você está se enchendo de informação, você está enchendo-se de toneladas que o seu chassi não suporta. Então você não sabe o que acontece. Você quer ser o seu placebo? De todas as coisas que nós fizemos, aqui não são dicas de quem leu, são dicas de quem fez. Praticou. Das coisas que nós fizemos, eu te digo, desligue a televisão. Você vai entender um pouco melhor que você pode ser o seu placebo. Aí você aproveita, eu vou lançar meu desafio, desliga a TV e vai meditar, certo? O meu desafio é que você tem que colocar o hábito da meditação. Não é você exagerar na meditação para dizer assim, ontem foi todo dia, não. Mas é preciso você colocar uma constância na meditação. Porque a meditação, eu entendi que a meditação traz você para o presente.
E a consciência passa a viver o tempo real, certo? E acredite, a questão da TV não te faz viver o tempo real, mas a meditação te faz trazer para o ao vivo do jogo da vida. Muito bom. Beleza? Excelente prática. Completando o Lima, eu coloquei meditação e ensaio mental. A meditação, ela precisa de um pouco de técnica. No livro ensina a meditação guiada. No próprio YouTube você encontra alguns vídeos que vão ali te ajudar. E o ensaio mental, que é você visualizar aquela situação, como eu falei, de uma maneira positiva, de uma maneira resolutiva, aquela pendência que você tem ali, você já se imaginar naquela situação, vitorioso, conquistando as suas vitórias ali. Isso também tem feito muita diferença. A minha dica é essa. Desde lá do Poder do Subconsciente, que eu venho fazendo ensaio mental, esse livro para mim ele complementou, ele veio com um embasamento científico do Poder do Subconsciente. E o ensaio mental ele ficou ainda mais forte. Devido a gente estar lendo ali alguns outros livros, eu tinha parado um pouco. Com o Você é o Placebo, eu voltei para o ensaio mental. É uma dica que eu... Show. Ótima dica. O meu desafio é que não importa a situação que tu estejas, por mais difícil que ela seja, procure o que tem de positivo ali dentro. Pelo menos isso 3 dias seguidos. Quando você perceber que você está em um momento difícil, em uma situação complicada, veja o que há de positivo dentro dela. O meu desafio para você é pegue papel e caneta e escreva exatamente 3 coisas. Quem você é, quem você quer ser e quais as pessoas que têm importância para você. A mente ela é muito seletiva. Então, quando você sabe esses 3 pontos, quem você é, onde você quer chegar, e quais pessoas que você se importam, a mente ela vai te mostrar esses caminhos. A sua vida ela vai ficar menos complicada. É certo usar essa frase? Sim. Ela vai ficar menos complicada. Bem adequada, inclusive, né? Porque quando você sabe exatamente quem você é, onde você quer chegar e quais pessoas que você se importa, é como se tudo ficasse mais claro e mais leve também. Esse é o meu desafio. Muito bom. Gostei. Foi bom, gente, pra Foi vocês? Isso aí eu vou fazer. Pronto. Esse foi mais um episódio do podcast Seja Intencional. Hoje falamos sobre o livro Você é o Placebo, do Dr. Joe Dispenza. Bom, o que tem aqui já é ferramenta suficiente para você utilizar e colher os bons frutos. Mas a gente também não deixa de recomendar a leitura do livro, não é verdade? Com certeza. É isso. Se alguma coisa que você ouviu aqui fez sentido para você, é isso, faz isso. Seja intencional. Valeu. Tchau, tchau.